Hoje nós vamos falar sobre crimes praticados contra a administração pública e vamos falar sobre o crime de concussão, sobre o crime de corrupção passiva e também sobre o crime de corrupção ativa, um assunto que frequentemente aparece em provas de concursos públicos. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e comento estes materiais em vídeo. Então, não deixe de fazer a sua inscrição e de ativar as notificações. Inclusive, o material referente ao vídeo de hoje, você já pode baixar acessando o link que está disponível na descrição deste vídeo. Pessoal, este assunto de crimes praticados contra a administração pública, do crime de concussão, de corrupção passiva, de corrupção ativa, foi sugestão de um colega e eu achei um assunto bem interessante, então resolvi comentar aqui com vocês, porque é um assunto que frequentemente cai em provas de concursos públicos e tem uma pegadinha da CESP, principalmente em relação ao crime de concussão e corrupção passiva, que muitos concurseiros acabam caindo na pegadinha. Então eu vou comentar o assunto, vou comentar estes crimes e ao final então eu vou mostrar para vocês a pegadinha da banca. Então assistam ao vídeo até o final, mas vamos começar e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro estas análises esquematizadas, portanto eu trouxe aqui para vocês mais uma análise esquematizada e eu coloquei um crime ao lado do outro e eu vou ir comentando com vocês então as principais diferenças e também alguns pontos em comum. Pessoal, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é que todos são crimes que são praticados contra a administração pública, mas apenas o crime de concussão e o crime de corrupção passiva são crimes que podem ser praticados apenas por servidores públicos, por funcionários públicos, ou seja, são crimes próprios, né? São aqueles crimes que a lei traz especificadamente quem poderá praticá-los. Já o crime de corrupção ativa, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas vamos começar então, e eu vou falar sobre o crime de concussão, comparando ele com o crime de corrupção passiva. Em um segundo momento, então, a gente fala sobre o crime de corrupção passiva e o crime de corrupção ativa, né? Porque, normalmente, o que gera mais dúvida entre os candidatos é o crime de concussão em relação ao crime de corrupção passiva. Pessoal, percebam o verbo do crime de concussão. O verbo é exigir, enquanto que o verbo do crime de corrupção passiva é solicitar, receber ou então aceitar. Aqui está a principal diferença e é esta diferença que cai em provas de concursos públicos. No crime de concussão, o verbo é exigir, está implícito aqui uma ameaça, uma exigência, uma coação por parte deste funcionário público. Já no crime de corrupção passiva, aqui, pessoal, o funcionário público ele está dando a ideia, né? Ele está propondo, não está implícito aqui uma ameaça. Mas vamos ler estes tipos penais. O crime de concussão ele está no artigo 316 do Código Penal e diz que exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Já o crime de corrupção passiva, que está previsto no artigo 317, estabelece o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora em relação a um ponto que há em comum entre os três crimes. Ou seja, agora eu estou falando também do crime de corrupção ativa. Pessoal, os três crimes são crimes formais.
com exceção do verbo receber no crime de corrupção passiva, mas, de forma geral, os 3 crimes são crimes formais, ou seja, no crime de concussão e no crime de corrupção passiva, basta a ação do funcionário público. No crime de corrupção ativa, basta a ação deste particular para que o crime esteja, então, consumado. Não se faz necessário um resultado naturalístico. Se este resultado ocorrer, se ocorrer esta vantagem indevida, então há apenas o exaurimento do crime, mas são crimes formais, então não se faz necessário este resultado. Em relação ao verbo receber do crime de corrupção passiva, eu chamei a atenção de vocês porque aqui sim é um crime material, ou seja, ele só estará consumado se este servidor público receber a vantagem indevida, né? Caso contrário, então, não há o crime, mas é uma exceção. De forma geral, nos 3 crimes, então, nós temos crimes formais. Pessoal, outro ponto em comum em relação aos 3 crimes, conforme vocês podem perceber, é a pena. Todos eles possuem pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Além disso, percebam que tanto no crime de corrupção passiva como no crime de corrupção ativa há um aumento de pena e em ambos este aumento de pena é de 1/3. No crime de corrupção passiva, este aumento de pena ele se dá se, em decorrência desta vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Já em relação ao crime de corrupção ativa, o aumento de pena ele se dá se em razão da vantagem ou da promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Pessoal, aqui no crime de corrupção passiva eu também quero chamar a atenção de vocês porque nós temos a corrupção passiva privilegiada, ou seja, não há uma vantagem indevida, não há uma promessa, não há um favorecimento deste funcionário público, mas ele deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Ou seja, pessoal, o funcionário público ele deixa de praticar um ato que ele deveria praticar influenciado ou por um colega de trabalho ou então por um amigo, mas ele deixa de praticar o ato. E aqui, então, é considerado corrupção passiva privilegiada porque há uma redução na pena. Percebam que a pena aqui ela é de 3 meses a 1 ano ou multa. Para concluir, então, esta parte da esquematização, eu vou apenas ler para vocês o crime de corrupção ativa. Percebam que o crime aqui é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, aqui, conforme eu comentei anteriormente com vocês, nós temos um crime que poderá ser praticado por qualquer pessoa, ao contrário do que ocorria com o crime de concussão e de corrupção passiva, que só podem ser praticados por funcionários públicos. Eu gostaria de fazer algumas observações aqui com vocês. A primeira delas é em relação ao crime de concussão e o crime de corrupção passiva. Conforme eu falei para vocês, são crimes que só podem ser praticados por funcionários públicos. Mas, pessoal, há um outro requisito aqui, que é o requisito de que o funcionário público ele deve valer-se da sua função pública para obter a vantagem indevida. Apenas nesta situação, estes crimes estarão configurados. A segunda observação que eu gostaria de fazer aqui é em relação ao crime de corrupção passiva e o crime de corrupção ativa. E eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês na tela para que vocês percebam que há uma correspondência entre os verbos destes crimes, com exceção ao verbo solicitar, que só está presente no crime de corrupção passiva. Então, pessoal, percebam que estes crimes eles são crimes independentes, mas eles podem ocorrer simultaneamente, ou seja, o particular pode oferecer uma vantagem indevida
se o funcionário público não aceitar, apenas o particular estará cometendo o crime de corrupção ativa. Mas, se o funcionário público aceitar, ambos estarão cometendo crimes, né? O particular estará cometendo o crime de corrupção ativa e o funcionário público o crime de corrupção passiva. E o mesmo se dá em relação ao verbo prometer. Se o particular prometer vantagem indevida, ele estará cometendo o crime de corrupção ativa, ainda que o funcionário público não aceite. Mas, se o funcionário público aceitar esta promessa de vantagem indevida, então aqui o funcionário público também estará cometendo o crime de corrupção passiva, ou seja, aqui o particular comete o crime de corrupção ativa e o funcionário público corrupção passiva. Mas, pessoal, percebam nesta tabelinha que, em relação ao verbo solicitar, apenas está presente em relação ao crime de corrupção passiva. Ou seja, se a iniciativa for do funcionário público de solicitar uma vantagem indevida, aqui a melhor doutrina entende que o particular, ainda que aceite, ainda que efetue o pagamento dessa vantagem indevida, digamos que se trate de um valor, né, ainda que ele efetue o pagamento, aqui apenas o funcionário público estará cometendo um crime. Aqui, então, apenas o funcionário público cometerá o crime de corrupção passiva e o particular não cometerá nenhum crime. Em relação ao particular, aqui se trata de um fato atípico. Mas vamos então às questões e eu vou colocar elas aqui na tela para vocês. Eu trouxe aqui para vocês duas questões atualizadas de 2021 da Banca CESP, para que vocês percebam que este assunto cai muito em provas de concursos públicos e quero mostrar também para vocês como costuma ser cobrado e quero mostrar uma pegadinha que o CESP adora. Mas vamos começar então. A primeira questão diz o seguinte: o crime de concussão se consuma com a obtenção da vantagem indevida pelo servidor público. Pessoal, eu comentei com vocês que todos aqueles crimes, tanto o crime de concussão como o crime de corrupção ativa e o crime de corrupção passiva, e aqui no crime de corrupção passiva a gente deve destacar a exceção que está relacionada ao verbo receber, né, que é o único verbo que exige a realização do resultado para que então esteja consumado o crime, mas de forma geral, pessoal, e aqui em relação ao que é cobrado na questão que é referente ao crime de concussão, se trata de um crime formal, portanto, não se faz necessário que efetivamente realize um resultado, né, que não se faz necessária a efetiva obtenção da vantagem indevida para que o crime esteja consumado. Basta a ação do funcionário público no sentido de exigir a vantagem indevida. Se vier a ocorrer o resultado naturalístico, conforme eu comentei com vocês, se vier a ocorrer a obtenção da vantagem indevida, aqui nós teremos apenas um exaurimento do crime, mas o crime se consuma apenas com a ação do funcionário público de exigir a vantagem indevida. Vamos então à segunda questão, que diz o seguinte, e é aqui que nós temos a pegadinha que cai muito em provas de concursos públicos. Funcionário público que exija para si vantagem indevida para realizar ato de ofício pratica o crime de corrupção passiva. Vocês perceberam aqui a maldade da banca? Pessoal, o CESP e outras bancas também fazem muito isso e os candidatos costumam cair nesta pegadinha. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, atentem para os verbos. Em relação ao crime de concussão e de corrupção passiva, o que é mais cobrado nas provas é esta questão aqui de trocar os verbos, né? Eles trocam o verbo exigir do crime de concussão para o verbo solicitar do crime de corrupção passiva e fazem a questão e muitos candidatos caem na pegadinha. Então, atentem, esta questão está errada, né? Porque um funcionário público que exija vantagem indevida, ele não comete crime de corrupção passiva, mas comete um crime de concussão, conforme a gente viu. Então, a pegadinha está aqui e vocês precisam ir para a prova sabendo isto, que
O verbo do crime de concussão é exigir, e em relação ao crime de corrupção passiva é solicitar, é receber, é aceitar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a importância de conhecer os verbos de cada um destes crimes. Saibam diferenciar principalmente o crime de concussão do crime de corrupção passiva, que é o que mais aparece em provas de concursos públicos. E se você gostou do vídeo, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, curta o vídeo e me siga também no Instagram. Bons estudos!